maravilhosas! Olha só o pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal do Insta, eu vou chamar aqui Lu Pinheiro para a gente falar aí sobre medo hoje, gente. Hoje a gente vai conversar, bater um papo sobre o que é esse sentimento, quando ele é ativado, todos nós sentimos, como é que a gente controla isso. Tenho certeza que o papo de hoje vai ser demais, então deixa eu já chamar aqui minha companheira de todos os cafés de quinta-feira, para que a gente possa aí conversar. Bom dia, Poli maravilhosa! Bom dia, seja bem-vinda ao nosso café. Bom dia, Lu! Bom dia, bom dia. Que bom estar aqui de novo. Vocês estão me escutando bem? Estou escutando bem. Galera, tá sem eco aí no Instagram? Tá todo mundo ouvindo a gente maravilhosamente bem, gente? Digam aí. Se conecte aí com a gente, falem se vocês realmente estão ouvindo. E, Lu, vamos começar já aquele bate-papo? Tá muito frio por aí? Não, né, Lu? Aí não faz frio, né? Aí só é calor, né, gente? A gente não sabe o que não é sabe frio. O que é frio, né, Lu? Um dia eu vou ser gente grande igual você, assim, e vou sair um pouco desse frio. Quando fizer frio onde eu moro, eu vou para um lugar que faz calor, porque, ó, eu gosto mesmo de um calorzinho. É bom, às vezes, o friozinho para ficar debaixo da coberta, mas eu gosto mesmo. A minha preferência é um calorzinho, viu, Lu? Deixa eu só te contar. Mas a gente fica vendo vocês colocando agasalho, morre de inveja, e assim, aqui não é um calorzinho, aqui não é um calorzinho, né? Esse negócio de calorzinho... Calorzão, né? Esse negócio de calorzinho não existe. Essa é a época mais fresca, né? Aí de manhã, assim, dá para você querer calçar um chinelo na hora que você sai da cama, porque dá assim, mas é 2 minutinhos, acabou, aí você já vai ficar com blusa sem manga, é calor o ano todo. Que delícia. Gente, afinal de contas, a gente só precisa agradecer, né? Agradecer pelo frio, agradecer pelo calor, porque são as estações, são os grandes ciclos. E esses ciclos, eles são ciclos da vida. Os nossos ciclos da vida, a gente passa por ciclos de calor, de muito frio, de uma temperatura amena. E o que a gente precisa fazer, na verdade, é se adaptar a esses ciclos, é ser grato por esses ciclos. E é assim que a gente inicia a nossa manhã de hoje, seja grato. Eu estou imensamente feliz de ter todos vocês aqui hoje, por estar aqui podendo falar com vocês. E vamos lá, Lu, bora lá falar sobre esse assunto que realmente dá um tum-tum-tum no coração, que a mão fica gelada muitas vezes, tem aquele suor. Vamos falar sobre medo. Bora lá, Lu. O que é esse medo que a gente sente? É importante sentir ele? Não é? Conta um pouco, o que é medo, Lu? O medo, assim, ele é uma reação fisiológica, né? Ele é uma coisa natural do ser humano que foi criada para que a gente se defenda dos perigos. Se a gente não tiver medo, a gente não sobrevive, né? Desde criança, é por isso que a mãe cuida muito do filho, porque ele não tem a noção dessa questão de medo, então ela tem que cuidar e aí acaba instalando programas de medo, às vezes instala demais, às vezes não é nem culpa da mãe, né? Só da pessoa começa a assistir televisão, ela já dispara. E assim, no nosso sistema nervoso, a gente tem essa questão de ter o sistema de luta e fuga, de quando você tem o medo ativado, você tem uma descarga de adrenalina, você fica mais agitado, o coração já dispara, você já pode começar a suar e tudo, ou não, nem sempre você vai ter todas essas reações, mas nós estamos vivendo uma realidade em que esse sistema de alarme, que deveria ser disparado apenas quando a gente tivesse um perigo real, ele está sendo disparado o tempo todo. Parece que da hora que o alarme do quarto, do telefone toca,
Até a hora que você vai dormir assistindo um filme trágico, um jornal, um noticiário, o Globo News, você fica com esse sistema ligado o tempo todo. Então, assim, é sabendo das notícias, é com medo da sua realidade, às vezes econômica, com medo de vários problemas, e aí você não desliga, você não tem nosso corpo, ele é feito perfeitamente, né? Então tem que ter um equilíbrio entre a hora que você relaxa, que você guarda energias para a hora que vem o dragão, né? Só que o ser humano hoje, na nossa realidade, no mundo moderno, ele está preparado o tempo todo para ver o dragão. E aí, o que acontece? Quando o problema realmente chega, ele não tem ferramentas mais, porque ele já está cansado. E essa questão de você ativar essa função fisiológica, porque é ativado e começa a disparar hormônios, né? Você acorda, é como... Pensa você numa floresta e tá ali na sua frente aquele urso e você fala, agora, ou eu travo ou eu corro, que é aquela sensação de luta e fuga que dispara os hormônios para que você reaja e você sobreviva, né? Imagina, gente, imagina o seu corpo nesse movimento por 24 horas. Começa a disparar esses hormônios. E aí, o que você faz com tudo isso? O que é esse processo de desencadear esses hormônios fisiologicamente traz para o nosso corpo, Lu? Qual é a tendência? O que isso forma? A gente pode desencadear aí uma ansiedade, uma depressão. Que esse processo de desencadear essa luta e fuga constantemente, não só quando realmente você está em perigo, o que isso pode causar no nosso corpo, tanto no nosso corpo emocional quanto no nosso corpo físico? Thalita, muito bom você ter perguntado sobre isso, porque muitas pessoas chegam com essa questão da ansiedade, até da depressão, que hoje a gente já fala tanto, né? Os meios de comunicação falam tanto que é uma doença e com medo generalizado, como se fosse uma coisa da cabeça delas, como se fosse uma coisa, assim, só espiritual, e não, é uma coisa física, existe uma cascata hormonal, existe um monte de neuroreceptores que estão lá recebendo muitas informações para o corpo reagir. Então, assim, se você pega uma pessoa que ela cultivou medo, às vezes ela não procurou tratar aquilo de alguma forma, ela não procurou ressignificar, e aquilo foi crescendo, crescendo, até chegar numa síndrome do pânico, existem efeitos do corpo dela que podem ser medidos. Na hora que ela tem uma crise, que ela acha que ela está infartando, sim, a pressão dela sobe, sim, o coração dela dispara, sim, se ela fizer um exame, vai ser comprovado que existe alguma alteração mesmo. Mas ela tem uma doença ali relacionada, ela realmente está sofrendo um ataque cardíaco? Não. Por quê? Porque as nossas emoções, elas têm o poder de guiar o funcionamento do nosso corpo. É da mesma forma, se você gosta muito de carne, você está com fome, você passa na porta de uma churrascaria, você já começa a salivar. Você pensa, então agora eu estou na porta da churrascaria, eu estou com fome, eu vou salivar. Não, é automático. O nosso corpo é sábio. Então, se você já está sentindo que tem um horário fixo, que você tem falta de ar, que você tem batedeira, ou então você recebe uma notícia e você está sentindo uma coisa diferente, você precisa buscar ajuda. Isso não é normal, você não foi feito para isso, você foi feito para ter esses sintomas na hora que você for realmente atacado, que aconteceu alguma coisa, que o seu corpo exigir aquela reação. Mas o ser humano hoje, principalmente as pessoas que não buscaram formas de ressignificar o medo, de lidar com o medo de uma forma terapêutica, o que está acontecendo? Estão sentindo isso de manhã, no trânsito, está no engarrafamento, assim, uma coisa que não está acontecendo nada, já começa os sintomas. Isso é muito... Isso pode ser causado por diversos fatores que a gente nem imagina, né, Lu? Eu amo esse processo de estudar a mente, como ela reage, e o que a maioria das pessoas não sabem é que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma função de que tudo que a gente vê, ele acha que é real, que a gente vive.
Olha só, vou trazer uma experiência aqui para que vocês entendam exatamente aquilo que eu estou falando. Quando você está ali no cinema ou você está em casa assistindo um filme, né? E você está ali assistindo um filme, você está tão envolvido com aquele filme que tem hora naquele filme que você pode se emocionar. Você sente medo, você pode se emocionar. Você já chorou assistindo o filme Titanic? Nossa, você já chorou assistindo Titanic? É o clássico, né? Quem não chora, quem não se emociona. Por quê? O seu cérebro não entende que aquilo não está acontecendo. Aquilo é real para você. O seu cérebro entende que você está vivendo aquilo. Não é o personagem. Não é o personagem que está ali na TV, não é para o cérebro, não. O cérebro, ele não entende a matemática, o cérebro, ele não entende o idioma, a mente não entende isso. A mente entende o que você está sentindo. Então, essa é a parte, assim, quando eu entendi isso, eu falava assim, não, como é que o cérebro não entende? Como é que não? Como assim isso? E quando eu entendi que a parte de todo o nosso processo, ela é o pensamento que nós temos. E esse pensamento, ele desencadeia o sentimento e aí dispara a grande coisa. Eu falei, óbvio, eu deixei de assistir um montão de coisa, Lu. Quando eu entendi todos aqueles sentimentos, eu começo a me perguntar, não, peraí, não é o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo, tá? O que eu estou sentindo nesse momento? Eu estou sentindo, hoje, por exemplo, hoje eu acordei num estado de gratidão, num estado, ontem eu estava falando assim para o meu marido, eu estou sentindo tanto amor. Eu falei para ele, cara, eu estou sentindo... eu até cheguei a comentar com ele, eu falei assim, nossa, eu liguei para o meu pai faz 3 dias direto, sentindo uma saudade, nossa, eu estou sentindo tanto amor, eu olho as pessoas, eu falo assim, caramba, você consegue ver a capacidade bela das pessoas. E aí eu dormi com esse sentimento. Logo, eu fiz uma meditação, porque eu tenho um processo, né, noturno, e eu também tenho um processo matutino. O que aconteceu hoje? Eu acordei, uau! Então, nunca é sobre o que a gente só pensa, é sobre aquilo que a gente sente, porque não adianta eu querer, eu quero ser tão feliz hoje. Ai, mas eu tô mas eu queria... Já coloca aquela música, né? Coloca aquela música. Bota o jornal pela manhã, né? Tô bebendo, né? Que pagou aqui na nossa região é sertanejo, né? Sertanejo o tempo todo. E assim, hoje eu também passei por essa questão de perceber o que eu estava consumindo estava me fazendo bem e mal. E eu vi que durante a minha adolescência, durante boa parte da minha vida, eu cultivei a melancolia. Aí quer ser feliz como? Como que quer ser alegre? Graças a Deus, existia um equilíbrio no sentido assim, eu sempre cultivei a melancolia, eu sempre gostei de assistir filmes tristes, eu sempre gostei de assistir escutar aquelas músicas assim, bem melodiosas, mas eu também sempre gostei de humor. Quer gostar? Eu amo pessoas bem-humoradas, eu amo pessoas. Assim, parece que eu vejo nas pessoas que fazem humor, parece que eu vejo uma luz nelas, que aquilo me atrai profundamente. Então, assim, na escola eu sempre fui atraída pela pessoa mais cômica, eu sempre ri também muito dos meus problemas. Então, assim, eu acho que isso que manteve um certo equilíbrio, né? Porque se eu fosse só pelo lado das músicas dos filmes, ia ser terrível. E depois que eu descobri, inclusive foi uma das coisas até da questão de estudar um pouco sobre a hipnose, porque muitas pessoas têm preconceito e falam, né, que como se fosse uma coisa mística, mas não é. Quando você está assistindo um filme igual Titanic, que você está vendo todo mundo morrendo congelado, você pode estar aqui em Porangatu que você vai sentir frio. É um processo de hipnose. Se você está numa igreja, escutando uma pregação, que aquilo ali te envolve totalmente, você está hipnotizado. Por quê? Porque suas ondas cerebrais estão conectadas com aquela mensagem que aquela pessoa quer te falar. É um processo simples e que acontece muitas vezes no dia. Às vezes você está assistindo um filme, uma televisão, até uma notícia ruim, você está sendo hipnotizado pela energia daquela mensagem. E assim, de você ter falado essa questão de sentir o amor e tudo, eu
eu não posso assegurar. Tem coisa que a gente fala do coração, né? Mas assim, eu vejo que as pessoas que elas usam óleos essenciais, elas são mais abertas a sentir essas vibrações. E assim, eu passei por um processo, tem uns 15 dias, né? Agora estamos saindo, graças a Deus, de meu marido com Covid, meu pai e mãe com Covid, cunhado com Covid, um monte de gente, aconteceu um surto de Covid dentro da minha família. Dentro da minha família. Então, meu marido não teve problemas com Covid, mas teve problemas no pós-Covid, e foi bem intenso. E eu sentia exatamente isso que você falou, Thalita. Eu sentia aquela nuvem de amor envolvendo as pessoas que estavam doentes, me envolvendo. Então, assim, muitas pessoas me falaram assim, mas você está parecendo que você está forte, mas eu sei o que você está passando, realmente. Foi pesado, a gente, por isso foi um dos motivos, né, da gente falar de medo hoje, porque o que eu senti, né? Eu senti medo? Senti, eu sinto até hoje, sabe? Igual o cheiro gerânio aqui, parece que eu penso, gente, eu preciso entrar dentro desse vidro aqui, ó. Essa vontade que eu tenho, entrar dentro, ficar aqui, ó, na piscininha de gerânio. E assim, eu sinto medo, me vem assim aquelas ondas, aqueles calafrios, mas o que eu acho que aconteceu comigo? Como eu já estava fazendo uso de óleos essenciais há mais tempo, estava tendo uma convivência, estava tendo um suporte dessa ferramenta incrível e maravilhosa, que não é a única que existe, mas é uma ferramenta da natureza, eu senti assim, parece que eu não estava segurando a lança, parece que eu não estava correndo o leão antes. E aí veio a hora de correr para o leão, né? E veio a hora de enfrentar o dragão, e eu senti que eu tinha tantas ferramentas químicas, porque eu usei muito óleo essencial, meu marido, nós tomamos óleo essencial, as crianças, eu até ontem comentei com você, eu até usei aromaticamente pouco em mim, porque eu estava tão envolvida em usar com as crianças e com meu marido para dar aquele suporte, que eu mesmo não me liguei na necessidade que eu tinha. Chegou o momento que parece que meu corpo pediu, né? Mas a gente estava fazendo a ingestão, cuidando da química dos óleos essenciais. E eu achei que eu consegui passar por isso, com muitos momentos, pedindo muito a Deus, pedindo suporte, mas sentindo muito amor. Até porque eu tenho essa convivência com os óleos, porque se eu tenho capacidade de abrir um vidro e inalar, e pensar o que aquilo está me trazendo, como que eu não vou perceber, gente, a pessoa que está lá 200 quilômetros orando por mim, pedindo pela saúde do meu marido, pedindo pela saúde dos meus pais, mandando uma vibração positiva, é muito similar, você não acha, Thalita? Sim, é como você falou, né, das conexões, por exemplo, você disse, quando eu falei sobre a TV, por exemplo, né, e você trouxe a questão do você se conecta com a mensagem, né, é muito, esse sentir, ele é muito sutil, né, ele tem é como se fosse uma linha tênue, né, então, você recebe as ondas, você recebe, só que você está numa linha. Então, se você não está com o seu campo, você não está ali aberto para receber, talvez você não sinta, mas você está recebendo. E os óleos essenciais, eles fazem com que você se faça mais sutil, que você tenha essas percepções, porque nada mais é do que um óleo essencial, é você pegar um vidro e fazer o quê? Quando você abre, quando você toma, quando você passa, você está o quê? Trazendo para a consciência um estado do quê? Você pega um lavanda, por exemplo, eu penso no lavanda. Ele está aqui. O que eu penso no lavanda? Numa calma, numa tranquilidade, né? Eu penso. Então, quando eu inalo, automaticamente eu já estou trazendo essa função de equilíbrio conscientemente, que eu vou estar ali inalando e aquilo vai fazer toda a parte química. Ele vai entrar, ele vai fazer todo um processo olfativo, ele vai trabalhar no meu cérebro, na minha mente, ele vai trabalhar nas minhas células. Eu estava falando com o Paulo, né? Eu trouxe ele para Histórias que Inspiram. E o que acontece, né, com essas zonas cerebrais? Elas reconhecem. O que acontece com o nosso DNA? O nosso DNA, as nossas células, elas são trocadas de tempo em tempo. Então, o que você está mandando para suas células reconhecerem? E quando você inala um óleo essencial e você tem aquele ato simplesmente do respirar,
O respirar consciente, porque o respirar, ele é algo que você faz inconsciente. Você respira e você nem percebe que você está respirando. Não é assim, ó, ai, agora eu preciso respirar. Respirei, acabou, próximo, né? Não é involuntário, é um processo involuntário. Mas quando você se conecta, você dá aquela parada e você simplesmente respira. Por que quando a pessoa está nervosa, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, a gente tenta falar, respira. Respira, para trazer para o ato da consciência o respirar, porque o respirar é trazer mais calma, é trazer o quê? O controle, o equilíbrio. E aí a pessoa respira. Porque quando ela está na crise, a respiração dela é aquela respiração curta, né? Então, assim, o que acontece quando a pessoa está... O nervo vago, ele não está relaxando. Então, assim, é tudo processo fisiológico. Então, quando você pede para a pessoa inalar, parece que existem uma série de movimentos no seu corpo que você está fazendo já para trazer um pouco a calma e também aumentar a oxigenação cerebral, para você ver que aquilo que está acontecendo na realidade, para você chegar à consciência. Então, assim, se você usa uma técnica terapêutica que está associada ao seu ato de respiração, e é rápida, o que é mais legal, é muito rápido, Thalita, porque você não precisa, se você está passando por uma crise, aí você vai tomar um comprimido, aquele comprimido vai ser absorvido, vai demorar uns 3, 4 minutos, pelo menos, né? No mínimo, né? Mesmo que seja sublingual. Se a inalação, ela é automática. Por quê? Porque cílio olfativo, sistema límbico. E a amígdala cerebral é muito rápido. A molécula do óleo essencial, ela é tão pequena, que ela, assim, ela é o fruto da destilação, então ela atravessa a barreira hematocefálica. Então, os efeitos são químicos, mas eles são rápidos. É igual a gente sempre fala, você não precisa acreditar. Viva essa experiência. Não precisa acreditar, não precisa estudar, você precisa vivenciar. Não adianta eu falar, você usa isso aqui, aí a pessoa, não, eu vou estudar sobre o gerânio para saber o que ele faz. Não, vivencia, é tão rápido, é tão da natureza, né? Que vale a pena viver essa experiência. Por falar em natureza, eu estava assistindo, né, uma pessoa esse final de semana e não tinha nada a ver com óleos essenciais, nada a ver, eu simplesmente estava assistindo uma pessoa e ele falou assim, nós temos tudo na natureza. A natureza, nós estamos em um sistema simplesmente conectados e nós estamos em um sistema perfeito. A natureza, ela supre todas as nossas necessidades, todas. A natureza, ela te alimenta, a natureza, ela te cura, a natureza, ela te conecta. Quando ele falou isso, foi realmente assim, um processo de consciência tão profundo, porque se você pensa hoje em tudo que a gente faz, né? Por exemplo, aonde mais quando a gente pensa, né? Quem faz yoga, meditação, quem traz aquele estado de relaxamento, até quem não faz. Quando você está perto da natureza, de árvores, de plantas, que você senta, que você respira, não tem como você chegar perto de uma cachoeira, você está ali vivenciando a natureza, você fala assim, meu Deus, que delícia esse cheiro. Você, automaticamente, você respira aquele ar, é como se você estivesse reconectando ou conectando a algo que nem você sabe o que você está fazendo. Você simplesmente faz. O seu corpo, você chega numa cachoeira, você põe o pé na grama e você fala, nossa, que delícia tá aqui. Olha esse cheiro de mato, né? Olha esse cheiro de mato, que delícia. Por quê? Porque é o seu corpo reconhecendo coisas que talvez você conscientemente nem consegue reconhecer. Quando você inala um óleo essencial, por exemplo, quem tem óleos essenciais e inala um óleo essencial, você
permite essa conexão, porque eles são exatamente aquilo que são as almas, a alma da planta. Você se conecta ali, o que é o melhor da natureza para trazer um equilíbrio para o seu corpo. Então, essa conexão que a natureza te traz, esse alimento que é suprido, que a gente... você vê, por exemplo, casos de pessoas que se perderam na mata, elas sobreviveram do quê? Comendo coisas da mata, frutos, não é assim? E elas conseguiram sobreviver, pessoas que ficaram dias ali sobrevivendo ao quê? A natureza. Então, gente, é realmente espetacular esse processo de você se fazer essa conexão. A grande ideia não é você achar que você tem que eliminar o medo, achar que você não deve sentir, porque a gente está aqui, né? A gente está passando por um processo evolutivo, todos nós estamos passando por um processo evolutivo. E a capacidade que nós temos de cada vez mais entendermos isso é o nosso processo, é o nosso alinhamento. E o medo, ele faz parte desse processo. Ele existe para que você não seja, não caia nas armadilhas. Imagina, você está ali à beira de um precipício. Se você não tiver medo de cair, há uma grande probabilidade de você cair, porque você não tem medo. Você vai um pouquinho mais, pluft, caiu. Então, o medo, ele faz com que... o medo, ele te dá limite. O medo não é ruim, né, Lu? Quando usado de uma forma saudável. Inclusive, eu vi que agora a Tamara entrou, que é a pessoa que mudou a minha vida, né, através do processo de hipnose, foi justamente isso que ela ia tratar, porque ela teve a sabedoria de conviver comigo alguns dias e ver que aquele medo estava me atrapalhando, que ele estava me aprisionando, porque eu usava todas as frases que eu tinha, eu tô com medo disso, eu tenho medo daquilo, meu medo é aquilo e tal. Chegou num ponto que ela falou assim, não, chega, você não pode continuar vivendo desse jeito, você tem que ver a sua vida de outro ângulo. E acabou que eu ainda resisti, falei, mas às vezes eu vou descobrir coisas da minha vida que eu nem queria descobrir. Ela falou assim, não interessa se você não está lembrando, interessa que está te fazendo mal, que está te fazendo muito mal, vamos ressignificar. E foi a partir disso que foi um processo de extrema coragem, porque eu acho que eu estava tão enclausurada naquela questão de repetir seguidamente que eu estava com medo, que eu falei assim, não, eu vou ter essa coragem. E assim, meu corpo, ele tremia, né? Tipo assim, vamos fazer alguma coisa para boicotar. Mas parece que eu tinha que ter esse encontro com você, Tamara, eu tinha que ter esse encontro, porque assim, a partir disso, minha vida não tem mais problema, agora eu pulei de bungee jump, não. Eu continuo tendo padrões. Aqueles caminhos que eu fazia, eles estão lá, prontinho para a gente andar de novo neles. Mas eu descobri que existem outros caminhos, eu descobri que existem outras portas, eu descobri que existem outros sentimentos que a gente pode acessar e que, assim, aquilo ali estava me aprisionando. E, assim, quando a gente faz uso de um óleo essencial, quando você inala o cheiro e você pensa o que aquilo ali está querendo te trazer, muitas vezes as perguntas que eu hoje me faço é assim, do que eu estou com medo? Do que você tem medo? Porque essa pergunta, muitas vezes a pessoa usa essas palavras tantas vezes no dia que ela nem sabe do que ela está com medo. Ela passa o dia inteiro, como eu, antes de conhecer a Tamara, passava o dia inteiro falando que tinha medo de tudo, até de qualquer coisa. E aí você pergunta, do que? Do que mesmo que você tem medo? Quando que começou esse processo? Quando? Você sempre, se for um medo de água, você sempre teve medo de piscina, você sempre teve medo de nadar, você sempre pensou em se afogar, você sempre sonhava com isso? Aí a pessoa, às vezes, ela lembra de algum episódio, de alguma coisa que aconteceu associado, ou que na cabeça dela às vezes não tem nada a ver com aquilo, entendeu? É um caminho que a mente dela está fazendo para acessar uma sensação. E assim, pelo que eu aprendi com as técnicas terapêuticas do Theta Healing, o que você quer é aprender uma virtude.
Só que, às vezes, o caminho que você aprendeu foi através do medo, você ganhou alguma coisa, né? No meu caso, eu acho que eu sentia, assim, que eu falava isso, mostrava que eu estava desprotegida e eu queria proteção, e eu queria me sentir amada, e eu queria me sentir valorizada. Então, assim, olha para mim, eu estou com medo, cuida de mim, eu preciso ser cuidada. E aí eu tive que ensinar para minha mente, e tenho que ensinar todo santo dia, porque é um processo, né? A gente não se ilumina com nada disso, é que eu posso ser amada sem ter que ficar expressando tanto medo, sem ter que ser tão frágil, sem ter que mostrar assim, como se fosse coitadinha, é o processo da vitimização, né? Que a gente falou, que quando eu conheci essa palavra, vitimização, eu falei, meu Deus, que isso me define, né? Então, assim, é todo um processo que você vê que, na verdade, o que você quer não é aquele medo, aquela segurança que, na realidade, não existe, né? Eu, assim, eu vi isso essas semanas, esses dias, com esses desafios, porque a gente quer ter controle, por mais que você saiba que você não tem, por mais que você saiba que, mas você pensa, não, mas eu já busco, eu já quero ter um estilo de vida saudável, eu já suplemento, eu já faço tanta coisa. Se acontecer de chegar um vírus como esse na minha casa, eu estou mais protegida. Não tem regra, né, Thalita? Não tem regra. O que você tem que passar, você vai passar. Não é a promessa, olha, você vai comprar esse vidro aqui desse óleo essencial, você nunca mais vai ter medo, você não vai passar por desafio. O medo que você está tendo, se você tem medo de quebrar sua perna, é certeza que se você usar esse óleo, você não vai quebrar sua perna. Isso não existe. Isso não existe. Os seus desafios você vai continuar tendo. Mas aí, que mágica é essa? Só que aí você vai ter algumas ferramentas para olhar por outros ângulos. Você vai ter como se você quebrasse o seu pé e você tem uma ajuda. Você consegue fazer uma cirurgia, você consegue uma muleta, só que essa muleta por algum tempo, e existe autorresponsabilidade. Não é como um comprimido que você está lá numa síndrome do pânico, que você toma e aí, ai, pronto, agora eu respiro. E aí, quando acabar o efeito? Os óleos essenciais, a promessa não é essa. A promessa é de descoberta. O que eu ganho com esse medo? O que ele me traz de bom? Ele traz. Porque muitas vezes eu converso com pessoas sobre ansiedade, a pessoa, eu quero me livrar dessa ansiedade, não sei o quê. O que ela traz? O que ela te traz de bom? Ah, não, eu não traz nada. Traz. Porque se o seu marido sabe que você é ansiosa e tal, ele vai ter um cuidado a mais com você. Ah, não, meu marido não está nem aí para mim, mas seus filhos estão. Alguém está, alguma coisa. Por pior que seja o problema, por pior que seja o seu medo, que racionalmente você não encontra vantagens de ter aquele padrão, existe uma vantagem, existe um ganho secundário, como a gente falou, né? E quando você ressignifica isso, aí você pensa, não, então agora eu posso fazer esse outro caminho, que é um caminho de ser amado, de ser pertencente, sem ter que sentir tanto medo. Vamos deixar o medo para a hora, né? A hora que vier dele, mesmo, né? problema. A hora dele, para realmente a gente lutar ou fugir, né? Mas como é que, Lu, você falou coisas tão incríveis, né, nesse processo de... Eu acho que o medo é uma questão de consciência, né? O medo, ele é um sentimento, e todos nós sentimos, fato, né? Ele é um processo que todos nós passamos e devemos passar, mas na hora correta, ponto. Ele está ali para ele ser acessado, para que a gente não caia em uma armadilha, como dessa ponte que eu disse para vocês, né? Para que a gente não faça, que não está vindo exatamente a palavra na minha cabeça, mas é que a gente não tome decisões que façam com que a gente se coloque em perigo. É isso. Mas esses medos... Seja prudente, né? Seja prudente, isso, exatamente. O medo, ele traz essa prudência para que não aconteça algo maior com a nossa vida. É esse processo que o medo, ele está ali, e ele existe, e ele é saudável. Mas, e quando não acontece isso, que é o que a maioria das pessoas, a gente não consegue ter um controle. A parte principal é você trazer que você tem o medo para a consciência, ponto. Que ele está acessado, que você acessa ele, e a maior parte das vezes, o que a gente faz? O comprimido.
A gente não quer sentir, mas a gente também não quer olhar. Esse processo do não olhar, de não olhar o porquê que eu estou sentindo, de não olhar porque eu estou assim, é o processo que nos leva a grandes traumas. Esses todos lixos emocionais que a gente vem trazendo desde a infância, né? Às vezes, você não tinha medo de atravessar a rua. Você era criança, esse processo de medo ele não é ativado da forma com que é ativado quando você fica adulto, quando você vai crescendo. Criança não tem medo de nada, gente. Criança simplesmente vai e faz, vai e faz, vai e faz. Ele sobe em cima da casa e tá tudo bem, ele não tem medo, ele não tem esse processo de medo. Vamos lá, né? Imaginar que uma criança estava ali atravessando a rua e, de repente, ele estava lá brincando e foi atravessar a rua e a mãe gritou, para! E a criança teve aquele grande susto ao atravessar a rua, porque, imagina, a criança não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Na cabeça dela, estava brincando. De repente, vem a mãe alucinada, é tipo eu, né? Eu sou tipo essa mãe meio alucinada, né? Veio dar aquele grito, dar aquele susto na criança. O que fixou? Fixou o medo, gente. O medo de atravessar a rua, o medo de carro, aquele medo se instalou e ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali. Provavelmente, quando essa criança virar um adulto, um adolescente, aquilo, ele não se lembre daquele episódio. Há uma grande tendência dele não se lembrar daquele episódio, mas ele vai existir. Por quê? Existiu um quê? Um sentimento que fixou isso na mente daquela criança. Talvez quando ele for atravessar uma rua, talvez quando ele vê algo que lembrar daquele episódio, quando ele se sentir daquela forma, ativa. Aí você se torna um adulto que tem medo daqueles episódios ali e ele nem sabe. E como é que a gente trabalha olhando para isso, gente? Nós precisamos olhar para aquilo que a gente sente, mesmo que a gente não lembre. A gente precisa tratar, a gente precisa ter esse autocuidado, esse autoamor, esse, pera lá, vai, deixa eu ver aquilo que eu estou sentindo. Não dá mais. Não dá mais para eu só sentir isso e eu achar que, não, vou tomar um remedinho, não, vou colocar debaixo do tapete, daqui a pouco passa, não vai passar. Não vai. E muitas vezes, Thalita, é aquela coisa da zona de conforto mesmo, de pensar assim, por pior que seja, esse é o lugar que a minha mente conhece. Esse é o lugar que eu já convivo há 20, 30, 40 anos com tanto medo, com tanta preocupação, sempre imaginando o pior das coisas, né? Quando alguém viaja, já mata a pessoa na viagem e vai aquela coisa. E a pessoa é estereotipada assim, não, a fulana é preocupada, a fulana é medrosa, como se tivesse tudo bem com relação a isso. E eu achava normal, tipo assim, eu achava, não, como assim, né? Todo mundo que é assim? Eu achava que era assim. Até que um dia uma pessoa me falou o seguinte, que eu cultivando isso, eu estava transferindo isso para minha filha e para o meu filho. Aí muda, né? Porque, tipo assim, enquanto você é você aguenta aquele tranco, porque, eu sou assim, né? Sou, e assim vai sou e tal. Assim, vou viver assim, né? E eu aguento porque eu tô vivendo até hoje, assim, mas aí assim, mas se você se curar disso, você cura seus filhos, você cura as outras gerações. Por quê? Porque esse medo meu pode ser ancestral também. Só que aí eu tive a oportunidade de estar viva hoje, honrar meus familiares e fazer o quê? Conseguir liberar isso para as próximas gerações ficarem livres, né? Isso é muito bonito, quando você pensa que quando você se cura, você cura o outro, e as pessoas que você mais ama. E é tanto assim, quando o aluno está pronto, o mestre aparece mesmo, né? E eu achava, não tinha problema de falar essa questão do medo e tudo. E aí, depois eu li aquele livro Mais Esperto que o Diabo. E todo mundo tem até medo do título desse livro, que tudo que fala em diabo, né? Parece que você está lá conversando com um cara. E aí ele fala que a principal ferramenta dele é o medo. A principal ferramenta dele é o medo. Por quê? Porque o medo aprisiona. Porque a gente fica achando que o dinheiro, que é a beleza, que é... Não, é o medo. Porque ninguém te mantém mais pianinho, mais na merda ali, do que o medo. Nossa.
É muito Entendeu? isso. E quando eu li isso, eu fiquei com vergonha. Fiquei pensando, gente, fiquei com vergonha. Eu falei assim: não, eu não sou do diabo, eu sou de Deus. Eu não, esse negócio de medo, eu vou resolver essa parangolê nessa vida. Porque isso não dá certo. Eu não vou. Essa pessoa não sou eu, não quero. Não quero ter pacto aí com ele, né? E aí a gente começa a ressignificar. Quando você descobre essas coisas, você começa a ver essas coisas, aí você fala: não, realmente pode ser diferente. Isso é muito legal que você disse, né, Lu? Sobre esses lixos emocionais que tanto a gente fala, né? Ó, alguém está perguntando aqui, qual o nome do livro? Mais Esperto do que o Diabo, Napoleão Hill. Napoleão Hill, e tem ele, gente, no YouTube também, quem quiser escutar, porque às vezes a pessoa, Aham. tem ele menor, tem a versão grande, tem a versão menor, e tem ele no Uhum. YouTube também. É muito bacana a gente saber sobre esses lixos emocionais, né? Ultimamente eu venho falado muito sobre esses lixos emocionais, né? A gente está dentro de um processo trabalhando ele, assim, junto com toda uma equipe envolvida. E qual foi o tema do nosso processo? Não dá para você colocar coisas, instalar mais coisas, quando você tem um computador muito cheio. Pensa só, um notebook. Você está ali com o seu notebook, ele está cheio de coisa. Você consegue instalar mais coisas? O seu celular, quando ele chega na potência máxima, nossa, mas não tem mais nada para baixar um aplicativo. Ele vai pedir para que você tire alguns aplicativos para que você coloque outros. Então, geralmente, o nosso processo, quando a gente está numa fase adulta, principalmente, você já trouxe muitos lixos emocionais, eles estão ali porque você não lida com eles, você bota eles debaixo do tapete, você vai tomar um remedinho, você vai falar assim, ah, não, agora eu não quero lidar com isso, não sei lidar com isso, ah, não, deixa para lá, né? Então, esse processo desse lixo emocional, ele tá aqui, e ele vai vindo, e cada vez ele vai vindo, e vai aumentando, e vai aumentando. Chega uma hora que você fala assim, não, agora eu quero olhar para isso. Ou agora eu quero receber coisas novas. Quando você fala, eu quero receber coisas novas, eu quero ir em frente, eu quero prosperar, eu quero ter mais amor, eu quero sair de um estado de vítima, eu quero iniciar o meu processo e você tem que instalar isso de novo. Ah, eu quero me cuidar, ter autocuidado, ter mais amor, ser mais próspero, ser mais feliz. O que acontece? Buga o sistema. Meu filho fala isso, mãe, tá bugado. Tá bugado, mãe. Buga o sistema, porque você não consegue, você tenta, tudo isso você vai tentar, e você vai tentar e não vai dar, você vai tentar e não vai dar, e você vai falar assim, todo mundo consegue menos eu. Aí vem aquela questão do, o que acontece comigo? Na verdade, o que acontece com você é que simplesmente você precisa olhar para os seus lixos, ressignificar os seus lixos, acolher tudo isso, olhar. E você não vai conseguir olhar para tudo de uma vez só. Não vai. Mas você já trazer para a consciência todo esse processo de limpeza emocional que você precisa fazer. E que esses medos, esses traumas, essas dores, tudo isso foram gerando pequenos traumas, grandes traumas, profundos traumas. Todos nós temos traumas a um nível mais leve, a um nível muito mais profundo. Todos nós temos traumas. E como é que a gente faz para começar a olhar e tirar esses lixos? Então, para vinho novo, para que você coloque coisas novas, potências novas, capacidades novas de você ser uma pessoa melhor, de você conseguir chegar e sentir coisas, você precisa tirar aquele lixo. E tem um óleo essencial, Lu, que eu trabalho assim, desde quando... como eu sou uma pessoa viciada na mente, a primeira potência que eu vi, a capacidade dos óleos essenciais, foi quando eu entrei e inalei um óleo essencial, e eu fiz uma técnica com algumas pessoas, e eu vi que tinha alguma coisa ali. O que aconteceu nessa técnica? Muitas pessoas que faziam o mesmo processo antes e depois do óleo essencial, quando eu coloquei o óleo na mão e pedi para elas inalarem, realmente parece esse estado de hipnose que você disse, né? Elas tiveram uma capacidade de acessar algo totalmente diferente.
Parece que teve uma conexão, a conexão de eu consegui ouvir sua voz, eu consegui me conectar, eu consegui me concentrar, as pessoas choravam, e eu falei, tem alguma coisa aqui. Alguma coisa acontece quando nós inalamos um óleo essencial. E foi quando eu comecei, aí, né, minha mente ali, eu amo estudar sobre mente, mentalidade, processos fisiológicos, processos mentais. Eu comecei a estudar mais profundamente os óleos essenciais, porque eu vi que tinha uma capacidade, mas eu não sabia o que era. E aí eu conheci esse óleo essencial, gente. O óleo essencial chamado L-Christian. Olha ele aqui, ó. L-Christian. Olha só a capacidade desse óleo, gente. Esse óleo essencial, quando eu fui estudar ele mais profundamente, eu comecei a ler estudos, né? E de que ele era um óleo de dores, de traumas mais profundos da alma. E quando eu li isso, eu falei, será? E quando você começa a usar esse óleo essencial, ele faz com que, como acontece, né, quando a gente usa um óleo topicamente assim, nos pulsos, né, atrás da nuca, quando você se conecta e você passa o óleo aqui e faz essa conexão, você inala um óleo essencial e ele tem o poder de trabalhar dentro desses traumas, dentro desses lixos. E eu sempre digo para as pessoas, né? A coragem é a primeira delas que você tem que ter antes de querer limpar os seus lixos emocionais. Por quê? Muitas vezes você vai usar um óleo essencial, né, como o L-Christian, e usar a potencialidade dele, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a magia? Ele vai fazer a mágica? Ele tem o pó do pirlim-pim-pim? Não, não. O que ele vai fazer? Ele vai começar a acessar aquele inconsciente e vai começar a fazer um processo, pensa só, uma praia. Tem algo que foi lá para debaixo do mar. Isso caiu lá para debaixo do fundo do mar. O que acontece? Os seus traumas, eles estão aqui, debaixo do mar. E quando você começa a chacoalhar esse mar, é como se isso começasse a balançar. E quando começa a balançar, isso começa a vir para a superfície. Esse vir para a superfície é você acessar o seu estado consciente. E o consciente, muitas vezes, você não vai acessar aquele trauma. Você não vai simplesmente lembrar. Lembrei. Meu Deus, agora eu lembrei. Não, talvez você lembre. Talvez não. A maioria das vezes você não vai lembrar. Mas o que vai acontecer? Você vai começar a ter sentimentos. Esses sentimentos que você começa a ter, por quê? Ele está vindo. O óleo, ele só traz a capacidade do acesso. O acesso, por isso que você precisa ter coragem. Traz a superfície, né? Traz a superfície da consciência, e é quando a gente realmente, quando a gente faz o Ho'oponopono, isso me lembra muito o Ho'oponopono. Traz, né, para quê? Para a consciência um estado de você limpar. Quando você pensa assim, mas por que eu estou sentindo isso? E as pessoas acham o quê? Está piorando. A sensação é da piora, né, Lu? A sensação tipo é da assim, piora. Por que eu fui mexer com isso? Só que você precisa limpar. Ninguém cura sem limpeza, né? Você pensa assim, tá piorando, eu tô sentindo mais coisas, Não, pera! E aí é onde é que você começa ali a ter um entendimento que aquilo só está acontecendo para que você olhe. O sentir aquilo é o seu corpo fisiológico, a sua mente te dando a oportunidade para que seja limpo. Por quê? Porque ele estava no fundo. Quando ele está no fundo, quando ele está lá, debaixo daquela água toda, você não acessa, você não quer acessar. Mas quando ele vem vindo e ele traz para a consciência e você começa a ter todo aquele sentimento, é a grande oportunidade que você tem de poder olhar para aquilo e falar, ok, agora é comigo. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso veio à tona?
Por que está me desencadeando todo esse processo? E aí, gente, você pode usar muitas técnicas, meditação, você pode sim, nesse momento, ter um profissional do seu lado, ter uma pessoa que te oriente, porque na maioria das vezes você consegue levar, tem outras que você não vai conseguir levar sozinho. Você vai ter aquele impacto daqueles sentimentos e aí você não vai conseguir saber lidar com aquilo. E se você tiver com uma ferramenta, por exemplo, porque o óleo essencial é a ferramenta, né, Lu? Se você tiver com o profissional correto, com uma ferramenta correta, ele vai te conduzir e ele vai te encorajar a continua, isso vai passar. É o seu processo de tirar esses lixos. Vai ficar gravado no canal, sim, viu? De tirar esses lixos, de trazer para a consciência, tirar esses lixos, limpar esse lixo para que algo novo entre. O que é o algo novo? O reconhecimento, o merecimento. É você estar ali e falar, eu reconheci esse sentimento, eu reconheci algo que me travava, eu reconheci algo que eu lutei por anos e eu não queria ver. Eu não queria sentir, porque machuca, porque maltrata, porque talvez eu saia de um estado de vitimização que eu não tenha mais as pessoas me olhando, que eu não tenha mais as pessoas ali, ai, vem aqui, né? Eu não tenha mais essa questão mais acolhedora das pessoas. Mas sabe o que você vai ter? Você vai ter o auto-amor. Você vai ter o reconhecimento que você não precisa de mendigar aquilo. Porque Isso. Aquilo tudo, a gente está mendigando para alguém. E você não precisa, porque você tem. E quando você explode isso, quando você traz isso para fora, é um sentimento tão incrível de que você é essa potência. Se você sente o amor, você dá amor e você recebe amor. Você não mendiga mais o amor. É isso, Lu? Exatamente, porque assim, eu posso falar do meu caso. Eu sentia que deveria ser amada porque eu era coitadinha, porque eu era boazinha e tal, nunca quis ser ruim mesmo. Mas assim, eu posso ser amada porque eu sou boa, porque eu posso inspirar as pessoas, porque eu posso servir as pessoas. Eu não preciso ser amada porque eu tenho uma dor tão grande. E o Helichrysum realmente, de uma flor tão pequenininha, né, que o nome é sempre viva. Sempre viva. O que significa na natureza, né? É pequenininha, mas é poderosa, né? Então, assim, ela tem esse nome de curandeira espiritual, né? Das dores emocionais. Então, assim, ajuda mesmo. Eu acho assim, quando a coisa é profunda, quando tá doendo mesmo, vai de Helichrysum mesmo. Inclusive, perguntaram aqui, teve gente que perguntou se o kit emocional pode ajudar nesses processos de dor. Não foi à toa que a doTERRA já lançou o kit emocional e agora lançou a versão Roll-On. Porque aí a pessoa já vai ter o seu terapeuta em Roll-On, dependendo do sentimento que vem à tona, né? Exato. Então, assim, da mesma forma que o Helichrysum veio nesse momento para trazer muito suporte, para trazer muito essa questão de autoconfiança mesmo para as pessoas, no kit emocional, o nome, né? O nome desses olhos são aquela perdão, paz, né? Parece que a pessoa sente a vibração do óleo só de pronunciar as palavras, né? Que cada um traz. Então, assim, pode sim ajudar de várias formas, de acordo com os seus momentos do seu dia ou seus momentos da sua vida, né? E assim, você trouxe o Helichrysum de uma forma linda, porque eu acho que todo mundo precisa mesmo fazer essa limpeza, e a gente tem que pensar naquele ganho a longo prazo. Quando você vai fazer uma faxina no começo, parece que é um saco, né? Que você pode empurrar, que você pode deixar, mas aí você tem que pensar, e a alegria de ver isso aqui arrumado? E a alegria de ver essa casa arrumada, esse coração em dias, né? E eu trouxe o meu, assim, o gerânio, que como eu falei, né, que eu queria ficar dentro de um vídeo de gerânio agora nesse período, e assim, por que que o gerânio é um óleo tão incrível na hora que a gente fala de medo? Porque é um óleo que traz a autoconfiança de volta, é um óleo que traz aquele suporte de mãe, né? Parece que ele traz aquele suporte do masculino
e do feminino. Então, assim, aquelas pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas, que estão se sentindo sem esperança, que estão se sentindo assim, que está pesado mesmo, eu acho que o gerânio, que carrega esse medo, já faz tanto tempo, que tá tão que ainda não leu o livro, né? Que não sabe que o medo é do diabo, né? Que quanto mais você cultiva ele, né? O excesso, ficar aprisionado pelo medo, quem se sente aprisionado pelo medo deve fazer o uso do gerânio. E o gerânio ele é tão incrível que ele pode ser usado tanto aromaticamente como topicamente, porque ele deixa a pele da gente uma seda. E quando você usa ele topicamente, você também está inalando, né? Você usa ele no seu rosto, você também está inalando. Se você faz um óleo de banho com gerânio, você também está sentindo o cheiro. E aí é aquele suporte materno. Muita gente fala que, às vezes, no começo não gosta do cheiro de gerânio, porque é uma flor, né, gente? É flor. É um cheiro intenso. Cada gotinha, geralmente, você tem 30 gramas de flor, né? Então, realmente, ele é muito intenso, você não precisa de muito para ter resultado com ele. Mas aí eu sempre digo, quem acha que pesou na flor, usa o gerânio com cedro, sabe? Porque aí você vai ter pai e mãe ali, né? Você vai ter aquele suporte para o que você precisa. E é um óleo que me acompanha desde que eu comecei a estudar aromaterapia. Eu não gosto de ficar sem. Eu tenho amor ao vidro, sabe? Eu pego o vidro assim. Eu tenho assim, quando a pessoa me fala que ela não gosta do cheiro de gerânio, eu me sinto até um pouco ofendida, para falar a verdade, mas parece que ela está falando de alguém da minha família. A gente tem isso, né? Mas é porque eu sinto assim que ele já me ajudou tanto, já foi tão bom para mim em tantos momentos que eu tenho essa gratidão com ele. Mas é claro que cada pessoa, o sistema límbico de cada pessoa, a identidade olfativa de cada pessoa pode sentir que aquele suporte que ela está precisando é de outro óleo. E por isso, realmente, o kit emocional é tão incrível. Porque quando você pega um óleo como o Forgive, ele não é um óleo, ele é um blend com vários óleos que vão remeter a energia semelhante. Então, às vezes, tem até um que você não gosta ali, mas a mistura deu um cheiro maravilhoso que foi formulado por cientistas e perfumistas, assim, com experiência gigante. Então, assim, se permitam fazer o uso mesmo do helicrício, do gerânio e do kit emocional. É isso mesmo, gente. E, assim, vamos dar uma última dica que a gente está terminando. Cara, esse papo foi tão delicioso. Falar sobre os nossos... reconhecer que todos nós somos seres humanos em evolução, reconhecer que todos nós passamos por processos, que nós sentimos medos, que nós sentimos alegria, que nós estamos aqui para evoluir e nos reconhecer. O evoluir é a capacidade da gente se reconhecer como ser, da gente se reconhecer como essência, né? E eu sempre falo para as pessoas que se você hoje está aí e você não tem um óleo essencial, que você se permita sentir, sinta os seus sentimentos. Se você tem um óleo essencial, use o óleo essencial. Use o óleo essencial como uma ferramenta. Use o óleo essencial como um apoio que você tem na sua vida, para a sua vida. Mas mais do que isso, se reconheça como ser. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã, não. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã o põe debaixo do tapete. Ah, tá tão pesado. Cara, se tá tão pesado, você não pensou que pode ser agora a sua oportunidade? Se tá tão pesado, se tá doendo tanto, será que não é a hora que o seu corpo, que as suas emoções estão ali gritando para falar, vai, é dessa vez, eu tô te dando mais uma chance? Porque quando a gente sente tudo isso, quando a gente tem essas dores físicas, é como se fosse um sinal de alerta, sabe aquele bé, 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 bé? Sabe quando você tá em um lugar que começa, que você simplesmente faz assim, gente, está acontecendo alguma coisa. Por conta do barulho, o alarme. Pensa que tudo isso que está acontecendo no seu corpo, todos esses sentimentos, são esse bé, ele está explodindo, ele quer que você reconheça, é mais uma vez, é mais uma oportunidade, é mais uma chance.
tudo, nós seres humanos, ao invés de a gente olhar para as partes boas, a gente sempre tem uma tendência de olhar para o negativo. A gente sempre, ai, mas isso não dá certo. Ai, mas a gente sempre tem essa tendência. Começa a olhar para um outro lado da vida. Começa a olhar que isso pode ser um alerta do seu corpo. Um alerta para você reconhecer, um alerta para você despertar, um alerta para você tirar esse lixo emocional para vir o novo. Para realmente você olhar e falar assim, cara, minha vida realmente pode ser diferente agora. Se eu olhar para esse alerta, se eu olhar para essa coisinha que não é legal e transformar ela sendo algo legal na minha vida. E se então, você, fica a mensagem. Assim, se você é da turma do eu não consigo, comigo é diferente, se permitam fazer essas inalações profundas, sabe? Inalar e respirar profundamente e refletir sobre sobre o que aquilo te traz, né? Se permitam, porque como eu repito, eu acho que todo café eu disse isso, é impossível usar óleos essenciais e não ter a vida transformada, é impossível. Mas você tem que usar, né? É isso. Lu, dá a dica aí pra galera, dá aquela última mensagem, assim, né? Se a pessoa tá ali sentindo medo, se a pessoa tá ali tendo um processo, né? Um processo emocional, um processo físico difícil, né? Dá aí uma dica para essas pessoas. Assim, o que vem para mim, mudou muitas coisas na minha vida, foi pensar o que esse medo tem me trazido, que eu tenho ganhado com esse medo. No começo, você vai ter certeza que você não ganha nada, que é só o lado negativo. E aí você vai poder, quando você descobrir a resposta disso, você vai poder pensar que você pode ter esse benefício sem ter que ficar manifestando esse medo, né? E aí eu sinto que isso pode ser uma resposta para muitas perguntas, né? Então, assim, o que eu tenho ganhado? O que esse medo tem me trazido de bom? Reflete, inala um óleo essencial da sua preferência, né? E reflete o que esse medo tem me trazido de bom. Tem alguma coisa aí, gente. É isso mesmo. Gente, a gente fica por aqui hoje com Café, Aroma e Emoções. Realmente é sempre um prazer ter vocês aqui. É maravilhoso estar aqui todas as quintas-feiras trazendo esse papo delícia, fazendo com que vocês se reconheçam cada vez mais, fazendo com que a gente fala aqui, né, Lu? E a gente mesmo, quando a gente faz a pauta, né, sobre o que a gente vai falar, a gente traz muito da gente para estar aqui falando, né? Para que realmente vocês, a nossa história, o nosso envolvimento, o nosso processo, porque ele tem que ser real, ele é real. Quando a gente está aqui, eu sempre falo, né? Estar aqui com vocês são as nossas curas. É o nosso processo evolutivo, né, Lu? A gente fala, a gente está aqui se envolvendo, a gente está aqui recebendo vocês toda quinta-feira pela manhã para que haja essa cura, para que haja essa corrente de reconhecimento, para que trazer o acesso a um tipo de ferramenta. A gente fala sobre óleos essenciais, porque a gente usa, a gente vive, é uma ferramenta. Mas, além disso, a gente também traz muito despertar. O despertar na fala, o despertar naquilo que você pode fazer. Então, a minha grande mensagem é que vocês sejam gratos. Gratos por estar aqui, gratos simplesmente por vocês terem acordado hoje. Façam algo diferente hoje. Liga para aquela pessoa que faz tempo que você não liga, sabe? Liga, fala, eu te amo. Só liguei para falar que eu te amo, que eu estava com saudade de você. Só liguei simplesmente pelo fato de eu ter acordado hoje e saber que eu podia ligar para você. Faz isso. Faz isso. E aí você vai ver como é que você vai se sentir no dia de hoje. Gente, foi incrível o dia de hoje estar aqui com vocês. Lu, sempre maravilhoso. Gratidão, Lu. Foi incrível estar aqui. Vão lá no canal, vão lá no YouTube. Oi, tá bom, pode pegar, vocês viram, né? Acabou, aí a criança aparece. Olha isso, vida real, gente. Olha quem chegou aqui para dar tchau, porque isso é vida real. Olha, amor, dá tchau para eles. A gente está terminando a live, meu filho. Dá um beijo. Gente, a live termina com Otávio. Isso é vida real, entende? Deixem que a vida real aconteça na vida de vocês.